No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Um bom dia para todos nós. Vamos nos colocar em pé, cantar o hino do HCC 406, Castelo Forte ao Nosso Deus. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Salmo 62, 7. Cantemos Castelo Forte ao nosso Deus. Ainda em pé, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor fez, Pai. Obrigado por nossas vidas. Obrigado por nossas famílias, Senhor. Fica conosco durante esse dia, Pai. Abre os nossos corações para que ouçamos da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos o pastor, Pai, que nos trará a mensagem nesse momento. Pai, fala aos nossos corações.
Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje queremos falar sobre a importância das Escrituras para a nossa vida. As Escrituras, de uma forma geral, podem ser divididas em duas grandes porções: Antigo Testamento e Novo Testamento. Apesar de estar dividido nessas duas etapas, você não pode simplesmente ignorar uma etapa e querer apegar-se apenas uma delas, mas é necessário que a gente entenda toda a Escritura, entenda tudo que Deus colocou, como Deus trabalhou na história, como Deus estabeleceu os seus desígnios, como Ele manifestou-se em misericórdia e amor, e como esta informação que está preservada por todas as maneiras, por todo esse tempo, como ela é preciosa para nós. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes é um termo grego que significa o pregador, aquele que dirige a palavra a uma assembleia. Então tem um grupo de pessoas e ele quer dirigir uma palavra para essas pessoas. Então, esse é o significado do tema deste livro. E este livro está lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Aquilo que Deus tinha acertado lá com Abraão, da sua descendência, do povo escolhido. E o pregador aqui provavelmente é Salomão. Todos os estudos indicam que é Salomão, por se tratar daquele que estava governando sobre Jerusalém. O sábio, reconhecido por todas as pessoas como um grande sábio, um homem que tinha coisas muito boas para ser dita. Então, quando ele escreve, a sua palavra é recebida com bastante importância, com bastante valor, porque vem de um homem experiente, de um homem que viveu muitas coisas, não só experiências boas, mas como experiências ruins. E é interessante ver que lá no começo ele vai citar que ele experimentou as alegrias da vida, entregou-se ao vinho, às festas, a todas as coisas que ele podia achar que seriam boas para a sua vida. E aqui nós vamos ler no final do capítulo 12 a conclusão de tudo que ele viveu, das coisas boas, das coisas ruins, do que ele escreveu, do que ele leu, de tudo que ele pesquisou. No final de tudo, ele quer fechar uma conclusão e quer deixar essa conclusão como uma direção para a nossa vida. Vamos ler então a partir do versículo 8, Eclesiastes 12, a partir do versículo 8, diz assim: Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Fico pensando se alguém chegasse então para Salomão e falasse assim: Salomão, vamos fazer o seguinte, agora que você entendeu todas as coisas, viu todas as coisas, se pudesse voltar no tempo, como seria a sua vida? Tenho certeza que ele mudaria muitas coisas. Tenho certeza que ele usaria toda a sua experiência, a sua sabedoria para viver de uma forma diferente. O importante é que ele chegou nessa reflexão, ele chegou nesse entendimento, e tendo chegado a isso, ele escreve para as pessoas, para que elas sejam poupadas de algumas coisas que ele percebeu, para que elas possam, por conta própria, decidir uma situação melhor para si.
E como nós também estamos nesse domingo em especial, querendo dar uma motivação ainda maior para nos apegarmos ao estudo da palavra de Deus, que seja algo colocado como rotina para as nossas vidas, seja colocado como algo importante para o nosso desenvolvimento espiritual, social, físico, intelectual. De todas as maneiras, nós queremos que encontremos nas Escrituras princípios para a nossa vida. Então, quando olhamos para esse texto, estamos pensando num Salomão que viveu bastante, que deixou instruções muito importantes para nós. E a primeira observação que fazemos é que no versículo 8, ele diz então que tudo é vaidade. Tudo passa muito rápido, passa completamente baseado no interesse tão momentâneo, que depois que aquilo passou, se você faz uma reflexão, você vê que muitas das coisas poderiam ser evitadas, poderiam ser melhoradas, melhor aproveitadas. Vaidade de vaidade, muita vaidade. E parece que isso é natural do ser humano, como trabalhamos pelas nossas vaidades, ainda que algumas coisas nos façam bem. Então, se arrumar, colocar a roupinha, fazer a maquiagem, são coisas boas, mas às vezes aquilo se torna tão fútil e se torna não exatamente um meio, mas um fim. E isso acaba então com o interesse ou com aquilo que deveria ser algo bom e se torna algo ruim na nossa vida, algo ruim, algo que faça mal para nós. Essa observação dele é muito importante, é muito repetida nesse livro. E eu queria que você lembrasse dessas palavras de Salomão, dizendo: é tudo vaidade, tudo vaidade. Quantas coisas nós temos que a vaidade é só a satisfação da própria carne, só a satisfação de eu dizer assim: agora estou me sentindo bem. E às vezes eu estou fazendo para aquele momento que eu me sinta bem. E às vezes não é exatamente algo que seja proveitoso. Nós percebemos o quanto o mundo mudou e quanto o mundo tem colocado as dificuldades. Você faz o curso, o ensino fundamental, depois o ensino médio, e você já sabe que não dá para continuar ou pensar no profissional sem fazer um curso técnico e logo em seguida já fazer faculdade. E você sabe também que a faculdade vai ser pouco ainda, porque faculdade todo mundo já tem. Então você precisa ir para uma pós-graduação, você vai fazer um MBA, depois você vai fazer daí para frente tantas coisas. E você sabe que você não pode se acomodar, porque senão você vai estar abaixo da intenção da sociedade, ou então você vai ter que se sujeitar a algumas coisas que os outros têm e você não tem, algumas situações. Para algumas pessoas isso é até complicado emocionalmente, porque elas vão se sentir menores do que os outros. Mas você percebeu que essa crescente necessidade de estudo, na verdade parece que colocou-nos uma dependência do estudo, não exatamente uma aplicação do estudo. É interessante que o curso técnico veio para diferenciar um pouco isso. Falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais a mão na massa e aprender mais com a experiência e usar um pouco mais objetivamente o que a gente estudou, porque senão a gente estuda tanta coisa, mas não usa tanta coisa. E depois vemos o quanto é necessário estudar e criar teorias e trabalhar por elas e criar fundamentos para tudo que a gente está fazendo, quando na verdade algumas coisas a gente nem usa direito, quando na verdade o sistema ficou tão pesado que nós estamos vendo profissionais em situações terríveis, como médicos errando terrivelmente, como engenheiros que também estão errando, e alguns erros que a gente não conhece, não fica sabendo, mas que eles estão lá, porque a coisa se tornou tão pesada que as pessoas não alcançam mais aquele padrão, elas vão indo, vão se enganando e enganando o sistema para tentar chegar lá, mas na verdade elas não chegaram. E nisso tudo há uma grande vaidade, isso é que diz o sábio. E o pregador então, além de sábio, você pode ver isso no versículo 9, ensinou o povo conhecimento. Veja que ele gostaria de transmitir ao povo. Ele vai transmitir ao povo, como rei lá de Israel. Salomão vai trabalhar para que as pessoas entendam algumas coisas.
para que elas possam entender a sua maneira de pensar. E nisso tudo há grande sabedoria, há coisas importantes. Eu não estou dizendo que estudar não é importante, ao contrário, estou dizendo que estudar objetivamente é bom. Saber o que se deve estudar e trabalhar por isso. Mas perceba que o sistema tem vindo de uma maneira que ele ocupa você e obriga você a tomar certos caminhos que você percebe que não são bons. Não era bem isso que eu queria, não era dessa maneira que eu acho que vou encontrar. E muitos, depois de formados e preparados, falam assim: olha, quanto tempo eu desperdicei com coisas que eu não precisava. Então é esse sistema que eu estou dizendo que nos coloca nessa condição pesada e que depois nós precisamos ir, e há tantas coisas juntas com esse sistema que vão nos levando para vaidade sobre vaidade sobre vaidade. E mesmo o pregador ou este sábio tentando colocar para o povo a sua sabedoria, você vê que ele não vai conseguir ter todo o resultado que ele gostaria. Ele compõe muitos provérbios, e a gente percebe isso lá no livro de Provérbios, são 31 capítulos, pelo menos esses são os registrados que nós temos, mais o livro de Eclesiastes aqui, que são 12 capítulos. Então ele escreve muitas coisas, e a intenção dele é dirigir o povo, para que seja uma sabedoria aplicável, seja algo que possa servir para a sua vida. E você vê no livro de Provérbios, há muitos ensinamentos lá bons, há muitas coisas que a gente deveria colocar na nossa vida e que não consegue colocar. Fala sobre principalmente relacionamento humano. É interessante que ele não se preocupou com as questões profissionais, ele não se preocupou exatamente com as questões da lei, porque ele já tinha uma lei, mas ele se preocupou com o relacionamento entre pessoas. E trabalhando por isso, ele vai dizer que tudo aquilo que ele preparou, que ele trabalhou, que ele insistiu, ele trabalhou de uma forma usando palavras agradáveis, mas que alcançasse a retidão e verdade. Você já pensou nisso? Usar palavras agradáveis. É interessante que quando você está ensinando alguém, se você realmente quer ensinar alguma coisa para alguém, você se preocupa se a pessoa está entendendo. Então você pergunta: você entendeu? Ah, não entendi. Aí você explica de uma maneira diferente. Aí você escreve, você mostra, né? Seja como for o que você está ensinando, você se preocupa com que a pessoa aprenda. Mas quando eu apenas quero transmitir conhecimento, falo assim: olha, é isso aqui que eu sei, você não está preocupado se a pessoa entendeu ou não. Você só quer descarregar o seu conhecimento. E hoje em dia a situação está assim. Você não vai na faculdade para sair de lá uma pessoa em condições de de seguir aquela profissão. Você vai na faculdade para tirar o seu diploma de bacharel. Se você tem condições de assumir aquela profissão ou não, é outra coisa. É uma situação completamente diferente. Mas veja que Salomão está dizendo que a preocupação dele é que as pessoas entendessem aquilo. Então ele escreveu com palavras agradáveis. Entendam o que eu estou dizendo. Ele quis motivar as pessoas para que as pessoas entendessem, para que aquilo não fosse enfadonho, para que aquilo não fosse uma coisa que não tivesse nada a ver com a vida dela, mas ao contrário, que ela olhasse e falasse assim: isso ele fez para mim. Você já notou isso? Não sei se você já leu alguma vez assim. Quando você lê aquilo e fala assim: mas que coisa boa, ele falou exatamente comigo. Essa era a preocupação dele. Além disso, ele usa duas qualidades importantes, que é retidão e verdade. Porque às vezes não fazemos as coisas com retidão, e vemos no mundo hoje uma corrupção terrível, terrível. Não há nada que faça sem corrupção. Meu pai disse há pouco tempo para mim, ele disse o seguinte: olha, estou cansado de ver reportagens no jornalismo que encontraram corrupção aqui, que encontrou corrupção ali. Eu queria ver uma vez uma reportagem que falou assim: ó, não encontramos corrupção naquele lugar. Isso a gente não vê. Mas Salomão está dizendo que ele procurou trabalhar essa questão da retidão, do que está reto, do que é justo, do que é certo, sem ganhar mais. É impressionante que a gente vê coisas terríveis e simples. Se a gente falar aqui: olha, depois do culto nós vamos descer e vamos
comer lá um sanduíche preparou um para cada um. Irmãos, eu tenho certeza que alguém vai pegar 2 ou 3. Não, mas é para levar, mas é porque... Não tem jeito, alguém sempre tem uma justificativa para não fazer o que é reto e justo. É natural do ser humano. Tudo que se diga, olha, mas o certo é isso. Mano, mas veja bem, eu vou explicar para você, tem sempre uma explicação. Às vezes agimos errado por nossa causa, às vezes por causa dos nossos filhos, por causa de outros interesses, mas sempre temos uma maneira de explicar por que não fazemos certo. Temos sempre essa justificativa. Mas o pregador está dizendo que aquelas instruções que ele passou era para viver em retidão e também em verdade. Palavras de verdade. Isso para nós é uma coisa que não faz tanto sentido, porque a gente vive com tantas mentiras. Quer ver uma mentira normal e simples? Bom dia, irmão, tudo bem? Tudo bem. Pronto, está aí uma grande mentira. Porque um montão de gente não está bem. Mas o que você vai dizer para a pessoa? Você vai dizer, não, vem cá, deixa eu aproveitar e contar para você tudo que está acontecendo? Não vai dar. Então você diz, tudo bem, mas você sabe que não é bem assim. E às vezes chegamos aqui na igreja, sentamos, participamos do culto, cantamos, mas aquilo tinha um problema grave no nosso coração e a gente não conseguiu tratar aquilo. Mas a gente continua andando naquela situação. Porque a gente sabe que é assim o sistema, um sistema cheio de mentiras. E eu que percebi que aquele irmão não estava muito bem, então já que eu percebi que ele não estava muito bem, eu aproveitei e fui sentar do outro lado da igreja. Porque se acabar o culto, né, ele quiser falar comigo, vai ser ruim, eu não vou gostar muito. Então eu já sento do outro lado da igreja, né? Porque aí, pelo menos, eu não vou ter aquele problema. Não é assim que acontece, irmãos? Mentiras, vaidades, olha quantas coisas. Mas o pregador aqui, ele diz que ele estava preocupado em escrever palavras de retidão e de verdade, onde talvez fosse um pouco mais duro e falasse algumas coisas conosco, mas a preocupação dele era realmente ensinar alguma coisa. Não era dizer como ele gosta da gente, não era dizer como ele gostava do povo, não era dizer como o povo estava todo mundo bonitinho, igualzinho, mas ao contrário, era dizer que as coisas estavam feias e que precisavam ser ajustadas, e que ajustados andaríamos melhor. Essa é a preocupação dele, que se ande na justiça, no que é certo. E se for certo para você e for certo para mim, nós dois estamos contentes. Não é assim? O combinado não custa caro, já diz o ditado. Então, se é justo, todos nós vamos estar felizes. Mas quando um está ganhando e o outro não está ganhando, e aquilo foi já produzido de uma maneira intencional, aquilo fere as pessoas. É interessante. Mas a gente não consegue viver no que é justo. A gente sempre procura passar dos limites da justiça. Eu quero andar onde eu ganho mais, mas na hora de defender os meus direitos, eu quero que a pessoa recue e vá para trás. Então, como a gente está sempre num caminho de injustiça, de erros, de inverdades, mas o objetivo dele era escrever coisas que nos trouxessem a todas essas qualidades. E agora ele vai dizer algumas coisas. No versículo 11, eu queria que você percebesse algo muito importante. Que as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligadas. Ele vai fazer uma analogia aqui bem interessante, que alguns estudiosos entendem assim. Um aguilhão é uma coisa pontuda, que você espeta e que faz aquilo criar uma reação. Você espeta e a pessoa reage, você espeta e a pessoa reage, né? Então aquilo faz com que a pessoa saia, né? Então ele está dizendo que as palavras fazem com que as pessoas despertem e não fiquem perdidas, e não fiquem paradas ali, mas que a palavra ele diz que desperta a pessoa. Ao mesmo tempo que ele diz que essas sentenças coligadas são como pregos bem fixados, que faz com que aquilo fique bem amarrado, né? Se você constrói uma estrutura, por exemplo, de madeira e faz um quadrado, se aqueles não tiver os pregos suficientes, aquilo fica tudo mole e solto. Mas se os pregos forem bons e você colocar bastante pregos, aquilo fica bem firme. Então, ao mesmo tempo que ele diz que faz com que as pessoas tomem alguma iniciativa, ele diz que as palavras dos sábios fazem com que as pessoas estejam bem firmadas e seguras. Interessante isso. E às vezes procuramos segurança em outras coisas que não são as palavras do sábio, como ele está dizendo aqui. Então ele está reforçando para procurarmos as coisas que realmente são boas, que nos façam bem e não qualquer coisa. Porque é isso que ele vai dizer
logo mais aqui no versículo 12, quando ele fala assim: atenta, filho meu, porque não há limites para fazer livros. Então, irmãos, há assunto para todas as coisas. Eu acho interessante que muitos usam as Escrituras para defender outras coisas que ela mesma não defende. Então você pode usar qualquer livro para falar sobre qualquer coisa. Você pode mudar as intenções. Você pode achar livros que digam exatamente aquilo que você quer defender. Não tem problema, é fácil achar isso. Não é tão difícil. Com a internet agora ficou mais fácil ainda. Mas a gente precisa entender que ele está dizendo para nós escolhermos as coisas certas. E quando voltamos ao verso 11, o finalzinho, aqui tem um detalhe especial. Vou ler o verso 11 novamente. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. É interessante porque a figura do pastor a gente vê muito lá no Novo Testamento, que é Cristo, o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Mas aqui no Antigo Testamento, ele já está usando a figura do pastor que cuida das ovelhinhas para dizer que há um único pastor. Dá quase como uma palavra messiânica, dizendo que um dia haverá esse pastor, mas que as palavras de sabedoria desse pastor já foram dadas. E por isso ele continua dizendo aqui então no versículo 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O bom pastor tem mandamentos. O bom pastor é alguém que vem com autoridade, que ele não veio para bagunça, mas veio estabelecer uma ordem. Se ele veio estabelecer uma ordem, se ele veio estabelecer uma segurança, princípios, então a suma de tudo que se pode ler, que não seja vaidade, mas que traga benefício para a nossa vida é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Você pode dizer isso comigo? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Irmãos, em parte é simples, né? Em parte não é tão difícil assim. Temer a Deus significa reverenciar a Deus, reconhecer a Deus. Quantas vezes nós dizemos para Deus que Ele está errado? Quantas vezes nós dizemos para Ele que Ele não está entendendo o que está acontecendo na nossa vida? Quantas vezes nós dizemos para Deus assim: olha Deus, o Senhor queria assim, mas eu acho melhor fazer assim. Quantas vezes nós tomamos decisões dizendo: mas eu não quero saber o que Deus tem, eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes eu disse para Deus assim: Deus, eu não tenho tempo, eu tenho muitos compromissos, eu não tenho tempo para saber o que o Senhor quer, então eu vou fazer do meu jeito, depois o Senhor conserta. Isso não é temor a Deus, isso não é reconhecer Deus, isso não é reverência nem devoção a Deus. Não tem nada, e Deus é uma pessoa esquecida nessa história. Portanto, veja que depois de ter concluído a sua vida, de ter escrito muitas coisas, de ter lido muitas coisas, experimentado uma vida terrível longe de Deus, uma vida mais perto de Deus, Salomão viveu tudo isso. Ele conclui que as duas coisas mais importantes para a vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele falou dos livros, ele falou de quantas coisas se pode aprender, mas ele está falando que precisamos guardar no coração os mandamentos. Aquilo que Deus estabeleceu, que ordena, aquilo que resolve, aquilo que traz princípios para a nossa vida, aquilo que dirige a nossa vida. Veja que lá no Novo Testamento, nós vamos ver que a palavra diz que a lei serviu de aio, de guia, de direção. Ela nos serve ainda como direção. A lei não serve para nos trazer salvação, mas a lei serve para trazer direção, porque Deus a estabeleceu, porque através do seu caráter Ele estabeleceu a lei. Então essa direção é boa, ela é justa, ela é correta. Nós não podemos dizer: ela está lá no Antigo Testamento e não nos serve. Ela não serve para trazer salvação, porque a salvação só está em Cristo Jesus. Mas para estabelecer ordem na nossa vida, princípios para a nossa vida, direção para a nossa vida, ela é necessária. Por isso ele vai dizer aqui: olha, importa muito que a gente tenha com apreço aquilo que vem do único pastor. Importa muito que você tenha o cuidado de temer a Deus, de guardar os seus mandamentos.
depois de toda a vida de Salomão, ele não tivesse nada a dizer, é porque ele não refletiu sobre ela. Mas tendo refletido, ele deixa registrado a importância disso. E ele conclui ainda dizendo: porque isto é o dever de todo homem. E numa tradução mais literal, ficaria assim: isto é o todo do homem. Ou seja, a vida do homem está nessas coisas. Se você fugir dessas coisas, você está desperdiçando a sua vida. Lembro do livro de John Piper escrito Não Jogue a Sua Vida Fora. Ele trabalha exatamente essa questão. Tantas coisas para fazer que eu apenas estou ocupado com elas, elas vão acabar e vão virar outras coisas. E logo logo eu vi que minha vida foi jogada fora, porque eu me empenhei tanto por aquelas coisas e depois elas não resultaram em nada. Por isso, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Estas coisas são as mais importantes. Há muitos livros para serem lidos, há muita coisa que eu preciso estudar, há muita coisa que eu preciso estabelecer para a minha vida. Mas cuidado, para elas não tomarem o lugar de temer a Deus e de guardar os seus mandamentos. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras vão aparecer. E é interessante, o texto não falou assim, todo o seu conhecimento vai aparecer, mas ela diz todas as suas obras, tudo que você fez, porque é baseado naquilo que você estabeleceu, naquilo que você aprendeu, naquilo que você se dedicou. Então você pode ter muita sabedoria, mas não aplicar nada dessa sabedoria e viver completamente diferente disso que você ensina. Você pode viver completamente diferente daquilo que você acredita até. Porque você pergunta para as pessoas, você crê em Deus? A maioria diz, e sim. Você guarda os mandamentos de Deus? Não sei. São os 10 mandamentos? Eu falo, só isso. Mas pelo menos os 10 você guarda. O primeiro mandamento você sabe dizer qual é? A pessoa nem sabe dizer qual é. E se ela souber dizer qual é, eu pergunto, então você cumpre isso? Eu falo, não dá. Então alguma coisa está errada. Quero incentivar os irmãos a entendermos esse propósito de Deus. E vemos que depois da vida inteira de Salomão, a conclusão dele é que eu preciso conhecer a Deus. E que o meu temor a Deus está vinculado a esse conhecimento de Deus. Porque se eu não conheço Deus, como eu vou temê-lo? Deus é uma palavra que está rodando na boca de tanta gente, tantas orações, em tanta afirmação positiva, que não tem nada a ver com a pessoa de Deus. Mas se eu estudar, se eu conhecer, eu vou amar esse Deus. Eu vou temê-lo sem que haja o pavor, mas ao contrário, esse temor bom. Graças a Deus, Deus está aqui. Graças a Deus, a autoridade de Deus está aqui. Graças a Deus, o senhorio de Deus está aqui. O seu governo, a sua palavra, a sua autoridade. E essas coisas não vão ser ruins para mim, mas vão ser boas. Elas vão me dirigir e orientar. Quero deixar essa conclusão então de Salomão para a sua vida, para que ela seja orientadora, para que ela seja determinante. E assim nós vivamos confiantes em Deus. Possamos economizar muitos erros de Salomão. Possamos aproveitar a sua sabedoria e aplicá-la na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém? Vamos nos colocar em pé. Queria chamar a equipe de louvor para nós louvarmos ao Senhor nesse momento. Bom dia, irmãos. E vamos adorar a Deus com toda alegria, com todo o coração, cantando Reina em mim, amém? Vamos cantar bem bonitos, bem fortes. Eu sei que de manhã vem aquela preguiça, a voz não sai. Mas quando é para o Senhor, Deus põe, quando você vê, já saiu. Então vamos dar o nosso melhor, amém?
E vamos continuar exaltando esse Deus maravilhoso, cantando um lindo corinho que eu lembro muito de minha infância. Ele é exaltado. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado. Ore diante do Senhor. Ele exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Bem forte. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Amém. Vamos orar, irmãos. Eu queria chamar a Rita aqui à frente rapidinho, para ela falar um pouquinho da mãe dela, que nós oramos vários dias, oramos muito pela sua recuperação. Ela esteve bem mal e ela vai dar um testemunho bem rapidinho, mas permaneça já nesse espírito de oração. Bom dia, irmãos. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a igreja, porque nós sabemos que, como família de Deus, nesses momentos de dor, de dificuldade, a oração de cada um foi muito importante para a nossa vida. E dizer para os irmãos, minha mãe ela está bem, ela saiu no feriado do carnaval do hospital. Ela está usando, né, aquela bolsinha por causa da cirurgia, mas ela está se recuperando cada dia melhor, ela está bem. E dizer para os irmãos que foi uma luta muito grande, foi muito difícil, mas houve uma semana que eu liguei para o pastor e foi a semana mais difícil que a gente viveu com ela na UTI. Ela foi 2 vezes na UTI. A última vez ela foi em coma induzido, porque estava com embolia pulmonar, o rim dela estava parando. E o médico disse: eu vou ter que colocar ela em coma induzido para tratar. E se o rim dela não voltar a funcionar, nós vamos ter que fazer hemodiálise, mas já vou dizer que ela não vai aguentar. E foi a minha semana de entrega. Foi aonde eu coloquei diante do Senhor e falei: o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. E descansei. É difícil? É difícil, mas quando a gente crê na palavra do Senhor, foi o que nos sustentou, a oração dos irmãos, a igreja lá em Americana, vários irmãos que eu tive contato no Facebook, pessoas assim que começaram a falar comigo quando ficou sabendo. Então, assim, muita gente orando. Mas, assim, de tudo que eu aprendi
nessa situação que a minha mãe viveu, foi uma experiência que marcou para o resto da minha vida. No dia 18 de fevereiro desse ano, eu fiz 20 anos em Cristo. E assim que eu me converti, fui a primeira de toda a minha família, eu tive algumas tias que queriam me bater. E simplesmente elas viraram a cara conosco, nunca mais tivemos contato. Me casei, vim para São Paulo, já vai fazer 10 anos. E nessa situação da minha mãe, elas foram visitar minha mãe, pediram perdão, choraram. Foi um momento muito especial, porque eu pude ver como Deus trabalhou em várias situações ao mesmo tempo. E é assim que Ele faz. Ele trouxe a cura da minha mãe, Ele trouxe perdão, arrependimento, porque a minha tia me viu, me abraçou e falou assim: não quero ficar nunca mais tanto tempo longe de vocês. E foi um momento muito especial. E para concluir, no dia que eu fui visitar minha mãe na UTI, eu fui com meu coração doendo, porque eu não queria ver ela entubada. Ela estava toda inchada, com um tubo na boca, com sonda. Enfim, estava uma situação difícil de encarar. Mas eu pedi força ao Senhor e entrei. Mas antes de entrar, eu orei e falei: Senhor, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale de uma forma muito especial. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu estou pedindo, eu estou implorando, eu estou clamando ao Senhor. E na portinha, ao lado da UTI, tinha uma bancadinha como essa. Não é nem bancada, né? E com uma Bíblia. Ela estava meio escondidinha. E eu orei e falei... E assim que eu virei e vi a Bíblia, eu abaixei a cabeça novamente e falei: eu vou lá, Senhor, porque eu sei que é a Tua palavra que está lá. Mas fala comigo aonde estiver. E quando eu levantei e fui até lá, estava aberta em Isaías 54. Depois os irmãos leem. Mas ela estava falando de uma promessa de restauração. E eu entrei naquela UTI, orei com a minha mãe, mesmo entubada, em coma induzido. E meu coração estava numa paz assim que é inexplicável, é só a paz que vem do Senhor. E eu saí dali, fui para casa, viemos para São Paulo. E naquela semana ela teve alta, ela foi para o quarto, a enfermeira veio visitá-la. Ela falou de Jesus para as mulheres que estavam cuidando dela à noite. E a mulher disse: nossa, a senhora está assim e ainda fala dessa forma de Jesus? Eu quero ir na sua igreja quando a senhora sair daqui. Então Deus assim fez coisas lindas nesse período de dor, mas foi um período também de muita alegria. Irmãos, muito obrigada. Só Deus pode recompensar vocês, porque eu sei que muitos choraram comigo, muitos oraram comigo, muitos se preocuparam comigo, com as minhas irmãs. Que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigada, pastor. A gente tem orado pelo Reinaldo e ele iria fazer a cirurgia ontem, mas o médico tinha uma pessoa mais urgente, uma necessidade um pouco mais urgente, e eles trocaram, e o Reinaldo ainda está sem um dia certo que ele vai fazer a cirurgia. Então nós vamos continuar orando pela vida dele, para que Deus ajude a achar a data certa para ele fazer a cirurgia. Mas ele ficou em paz, e isso foi muito bom, que Deus tratou o seu coração. Deus ouviu as nossas orações à sua maneira e respondeu a essa maneira melhor. Vamos continuar orando por tudo isso. Coloque as vidas das pessoas que precisam da sua intercessão agora, nesta oração que vamos fazer. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, nosso Deus querido. O Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe nos teus braços. O Senhor nos atende, ó Deus, nas nossas necessidades. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sonda e perscruta tudo que está lá no fundo da nossa alma. E eu quero agradecer ao Senhor, porque nada passa, ó Deus, a tua atenção, ao teu amor e a tua misericórdia. Aquilo que o Senhor estabelece para nós nem sempre é o que nós gostaríamos, mas com certeza é sempre o melhor. E eu agradeço muito ao Senhor pela vida da Rita, da sua família, o Maurício, a Stephanie, e porque o Senhor cuidou deles nesses dias que ficavam viajando para a Americana sempre, e que estiveram lá cuidando, ó Deus, da mãe da Rita. Eu agradeço porque o Senhor também ouviu a nossa oração, junto com todos os outros irmãos que estavam orando. O Senhor nos atendeu com o teu cuidado, e agora podemos agradecer ao Senhor e reconhecer que o Senhor estava presente. Assim oramos agradecidos ao Senhor por todos os cuidados que o Senhor tem dado em todas as nossas vidas. Naquele dia da vigília, quantas vidas o Senhor atendeu, quanto foi o teu cuidado naquelas vidas, e nós te agradecemos por isso. Queremos apresentar ao Senhor essas vidas que estão na nossa mente, no nosso coração.
porque continuamos intercedendo ainda por elas. Há muitas outras que precisam ainda do teu amparo, e nós estamos depositando mais uma vez ao Senhor a nossa fé, depositando mais uma vez a nossa confiança no Senhor, de que elas serão cuidadas por Ti, de que elas alcançarão a Tua misericórdia, apenas porque o Senhor é misericordioso e não porque nós merecemos. Mas contamos então com esta graça incrível do Senhor. Que o amor de Jesus esteja nestas vidas e que a Tua palavra chegue a todos esses corações, que todos eles sejam impactados pela ação do Senhor, maravilhosa, esplêndida, totalmente diferente, ó Deus, é sobrenatural, é divina, mas vem do Senhor para as nossas vidas. Nós esperamos assim, confiamos assim no Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe junto a nossa intercessão, a oração por todas essas vidas. E eu oro ao Senhor por todos esses que estão aqui na Tua casa, que vieram aqui, ó Deus, apresentar a sua vida, apresentar o seu coração, vieram aqui buscar a Tua palavra. Que o Senhor continue nos edificando, nos fazendo crescer, nos fazendo experimentar a Tua presença na nossa vida. E que haja no nosso coração um amor ao Senhor profundo, arraigado lá através da Tua palavra, que se expresse cheio de sentimentos na nossa vida, na nossa maneira de ser, nas nossas palavras. Que o Senhor nos abençoe nisso também. Assim oramos confiantes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Assim como a irmã Rita acabou de testemunhar, a palavra de Deus é viva, amém? Pegue seu boletim, vamos ler todos juntos, Hebreus 4:12. Leiamos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Vou chamar o irmão Paulo para cantarmos todos juntos o hino do HCC 435. E após o hino, queria pedir para o irmão Paulo mesmo orar para nós. Amém? Vamos ficar de pé para cantarmos esse hino. Eu gostaria de pedir que a Silvinha nos ajudasse tocando o hino todo, depois nós cantamos como introdução.
sabes que nós confiamos em Ti, que acreditamos que esta mensagem é verdadeira. É verdade, Senhor, somos todos Deus. Toma-nos em Tuas mãos, faze de nós, Senhor, como vaso de barro, molda-nos segundo a Tua vontade, para que possamos servir, para que possamos ser úteis para toda boa obra. Abençoa-nos, Senhor, no Teu trabalho, abençoa-nos, Senhor, no trabalho que temos na vida secular, em tudo que fizermos, Senhor, que possamos fazer como se fosse para o Senhor, como é para o Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor, abençoa a liderança da igreja, as pessoas que irão trabalhar com estes recursos que foram aqui depositados. Que o Teu santo nome seja glorificado através da atuação destes irmãos. Abençoa-nos durante o resto desse dia, porque nós oramos pedindo e desde já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a irmã Rosalina para um momento de inspiração musical. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu recebi uma graça, porque ontem eu consegui ir para a Extrema, levar a vacina da minha neta, e eu voltei muito mal. Estava muito difícil para eu andar, para eu dirigir. Só que hoje eu disse: só Tu, Senhor, tens o poder de fazer com que eu chegue até lá. Por esse motivo, irmãos, eu vou cantar esse hino e peço para os meus irmãos cantarem também. Que tudo que eu vou fazer, eu peço para ele me dirigir, onde eu for. Amém. É 212. Free.
Amém. Deus abençoe a irmã Rosalina. Agora nós temos um momento especial no culto. Não é um momento de todo domingo, é especial de verdade. Queria chamar a irmã Sandra, que vai nos ajudar nesse momento. Quero saudar a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Realmente hoje é um momento muito especial. É o dia que nós estamos recebendo uma visita para lá de especial. Uma pessoinha que o papai e a mamãe trouxe para apresentar diante de Deus. Para dizer, Senhor, olha aqui a minha pequena, eu quero que o Senhor a abençoe, que o Senhor cuide, que o Senhor esteja sempre com ela. Então quero chamar à frente a bebezinha, a Manuela, os seus pais, o Rodrigo e a Silmara, a sua avó, Irmã Marisa e todos os membros da família que estão presentes, que venham até a frente, por gentileza. Como eu, né? Com esse instrumental, né? Nós recebemos a Manuela, os seus pais, os seus familiares, e eu quero ler para vocês uma passagem que se encontra no livro dos Salmos, é o Salmo 127, diz assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre a sua recompensa. Como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Então, a palavra de Deus aqui nos ressalta, né, a importância de que nós tenhamos filhos, né? De que realmente a gente forme famílias, mas não simplesmente pelo fato de formá-las, mas de criar pessoas que sejam abençoadoras, né, que abençoem a nossa família, que abençoe a comunidade onde nós vivemos. E aqui a palavra de Deus diz que nós precisamos buscá-lo para que essa orientação nossa seja dada aos nossos filhos. E nós, nesse momento, somos gratos a Deus, porque nós estamos vendo que vocês estão procurando a Deus, procurando trazer a Manuela para ser apresentada a Deus, né? Agradecendo essa dádiva, esse presente tão maravilhoso que Deus deu para vocês. Então, nosso desejo é que o Senhor, Ele realmente dê a vocês condições espirituais e materiais para que vocês possam cuidar da Manuela, para que vocês possam direcioná-la. Aqui o texto diz que ela é uma flechinha, né? A gente mira, tem um alvo e vocês estão com uma flechinha na mão. Vocês vão atirar para atingir o alvo certo. Então, que Deus coloque no seu coração o alvo certo para que vocês possam direcionar a vida da Manuela, que realmente ela possa ser uma pessoa abençoada e usada por Deus para a vida de vocês, para a vida da igreja, para a vida da comunidade onde vocês estiverem inseridos, tá bom? Eu quero convidar o pastor para apresentar.
Sei que vocês acabaram de sentar, mas eu vou pedir para ficar em pé mais uma vez, orarmos ao Senhor e apresentarmos essa vida. Ela está olhando para vocês, admirando aqui, e que bom, né? Que ela tenha sempre a alegria de estar aqui na casa de Deus, que seja sempre uma coisa muito boa estar aqui com pessoas, sentimos amados e queridos. Então nós queremos apresentá-la ao Senhor. Olhe comigo neste momento, apresente a vida da Manuela ao Senhor. Senhor, estamos diante da Tua presença e eu estou muito contente de ter aqui em meus braços a Manuela, junto com a sua família, ó Deus, seus pais, toda essa família, ó Deus, de várias gerações, juntos aqui para apresentar a Manuela Guarnieri Klinczynski. Eu quero apresentá-la ao Senhor com gratidão no coração, porque o Senhor deu a vida, porque o Senhor deu isso como bênção para nós. Isso nos traz alegrias, nos traz esperanças. São poucas as situações que nos permitem ajuntar a família, nos permitem estarmos juntos, principalmente na casa do Senhor. Não é difícil, ó Deus, conseguimos isso, mas hoje estão todos juntos aqui e nós agradecemos a Ti. A vida da Manuela já traz bênçãos para eles e para nós, e nós queremos pedir que seja sempre assim, bênção sobre bênção. Que o Teu cuidado esteja sobre a sua vidinha, protegendo-a dos males, protegendo-a das dificuldades, mas que tudo que estiver sobre a sua vida seja apenas para trazer para ela crescimento, edificação, e que ela seja instruída pelos seus pais na Tua palavra, para crescer saudável, não só fisicamente, mas também espiritualmente, socialmente também. Que o Senhor a abençoe, que ela esteja sempre presente aqui, e que a alegria do Senhor esteja no seu coração. E assim também sejam as bênçãos do Senhor sobre a vida do Rodrigo, da Silmara e sobre toda a sua família. Que assim recebam essa bênção com alegria também, para viver todos os dias na Tua presença. Oro por ela e apresento ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Rodrigo e Silmara. As mulheres cristãs em ação da Igreja Batista Ebenezer se sentem muito felizes nesse momento em passar para Manuela talvez o seu primeiro presente espiritual, que é a Biblinha do bebê. Nós esperamos que ela possa conviver com ela e através dela aprender algumas coisas da vida de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Irmã Cristina. Obrigada. Vamos orar, irmãos, para encerrar o culto. Após o pós-lúdio, a palavra está já com a abertura da EBD. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, mais uma vez, Pai. Obrigado porque pudemos nos alimentar da Tua palavra, Pai. Pudemos cantar hinos de louvor ao Senhor, Pai. Presenciar tantas coisas boas nessas primeiras horas, Pai. Continue conosco, Pai. Fique conosco agora. Durante as classes, que nós possamos aprender um pouco mais a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.